Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais esse Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. O tema desse devocional é: os anjos obedecem somente às ordens de Deus. Os anjos obedecem somente às ordens de Deus. E o texto que eu quero ler para vocês, ele se encontra em Atos capítulo 12, versículo 11. Atos 12, 11. Diz assim: E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém? Então, vemos aqui o texto dizendo que o Senhor enviou o seu anjo. A gente vê muitas vezes as pessoas orando erroneamente ao anjo da guarda, aos anjos, para que guardem. E o correto é a gente orar a Deus em nome de Jesus, pedindo que Ele envie anjos a nos guardar. Porque nenhum anjo vai obedecer a nenhuma ordem dada por um ser humano. Os anjos são seres que obedecem exclusivamente à ordem de Deus. Eles são como um exército, são classificados em anjos, arcanjos, querubins, serafins. Eles têm a sua graduação como num exército, onde Deus dá a ordem e a ordem é executada de forma de cima para baixo, né? De Deus, a ordem vem e ela é executada. Então nós temos que orar para os anjos. Então, a gente vê no Velho Testamento que ele contém pelo menos 300 referências de anjos, juntando o Novo e o Velho Testamento. E em todos os lugares da Escritura, nós vemos os anjos trabalhando e história após história nos contam sobre os trabalhos que os anjos fazem. Por exemplo, quando Pedro foi preso por pregar o Evangelho, a igreja do primeiro século orou. Mas a igreja orou a Deus e Deus ouviu as orações do seu povo. E em resposta às suas orações, Deus enviou um anjo para libertar a Pedro. Ele estava num sono tão profundo que a Bíblia refere que o anjo teve que bater nele para acordá-lo. As algemas caíram-lhe dos pulsos. A porta da prisão se abriu automaticamente e Pedro saiu. Ou seja, tudo aconteceu por ordem de Deus e ação dos anjos, né? No caso aqui do anjo. Então, quando oramos, pode ser que muitas vezes um anjo seja enviado para nos trazer as respostas às nossas orações. Lá no Antigo Testamento nós vemos um caso bem singular, que Daniel orou a Deus e a resposta à sua oração levou 21 dias para chegar. Mas ali ele ficou sabendo por que demorou tanto tempo aos olhos do ser humano. Porque o anjo foi enviado desde a primeira oração, Deus enviou o anjo para dar a resposta a Daniel. Mas Satanás interrompeu o seu caminho e houve uma batalha espiritual. Isso durou 21 dias, todo esse processo, para que a resposta chegasse a Daniel. Então veja bem, né? O inimigo das nossas almas, ele tenta de tudo para que a gente não receba a bênção de Deus. Ele tenta o engano, tenta fazer você ficar descrente, N coisas para que não venha a resposta de Deus. E vindo a resposta de Deus, porque você é fiel, acredita, ele interrompe no caminho para que a resposta não chegue. Mas quando Deus ordena, as coisas acontecem.
E por mais que tenha demorado 21 dias para Daniel, esse era o tempo de Deus, porque Deus está no controle. Amém? Então os anjos, eles atuam no céu e na terra. E embora eles sejam seres criados por Deus, eles não podem morrer. Jesus disse a respeito das pessoas que vão para o céu: e não podem mais morrer, pois são como os anjos. Então mostra aqui que os anjos não podem morrer. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Então lá em Lucas diz isso, que somos filhos de Deus, filhos da ressurreição. E como Hebreus 1,14 diz, os anjos têm uma obra especial para fazer na vida dos crentes. A palavra diz: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Mas veja bem, eles servem, mas guiados pela ordem de Deus. Se você for ver no Salmo 91, a Bíblia diz: e ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, para que te guarde em todo o teu caminho. Então assim, é Deus quem dá a ordem aos anjos. Nós temos que, quando orarmos, dirigir nossa oração a Deus, e em nome de Jesus, como a palavra nos ensina. E aí Deus vai enviar o seu anjo para agir a nosso favor. Deus vai enviar seus anjos, Deus vai agir da forma que Ele achar necessário. Geralmente nós não sabemos o que os anjos estão fazendo, e nem quando eles agem. Eles são como uma espécie de tropa de elite. São enviados a uma missão. Eles entram, cuidam das coisas e quase nunca ficamos sabendo disso. Como Billy Graham falou uma vez, os anjos são agentes secretos de Deus. Eles agem em cima do que Deus ordena. Eles são seus servos ministradores, protegendo, entregando e às vezes guiando. Você não sabe quem eles são muitas vezes, mas você não precisa se envolver com eles. Você não precisa tentar se comunicar com eles. Eles estão simplesmente fazendo o trabalho que Deus os chamou para fazer. Assim como nós temos um chamado de Deus, os anjos também têm um chamado de Deus e eles obedecem, ponto e vírgula, tudo. E nós temos que ser assim, termos fé e obedecer em todo o tempo, porque os anjos obedecem somente às ordens de Deus. Amém? Então, que venhamos a estar orando a Deus, esperando que Deus envie os anjos dele a nos guardar, a nos proteger, a nos dar a resposta, assim como o anjo veio até Abrão e Sara para falar que ela ia gerar na sua velhice, assim como o anjo veio para falar da destruição de Sodoma e Gomorra, entre N coisas, assim Deus envia anjos para nos proteger, nos guardar e nos abençoar, e também executar o seu propósito. Amém? Então Deus te abençoe nesse dia de hoje. Eu ficando por aqui com esse Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida.